Filipenses 2,15, muito conhecido. Vamos ler e depois vamos para Apocalipse, no capítulo de número 2, leremos alguns versículos. 2,15 de aos Filipenses. Vou contar até 3 e você vai ler, pode ser? 1, 2, 3. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Apocalipse 2, vamos ler 12 a seguir. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Palavra de Deus. Tomem assento adorando. Glória a Jesus. Estamos num novo formato na igreja, e que Deus abençoe a todos, e nós estamos aqui lavados e protegidos no sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo novo, e este tempo, ele é um tempo que poderá nos surpreender para o lado ruim ainda, e poderá nos surpreender para o lado bom. E creio que depende muito do que está no coração de Deus. E nós podemos viver agora um sossego com relação à pandemia, ou podemos ter um outro surto. Deus é que sabe. Mas uma pergunta eu faço, para mim e para você: aprendemos a lição? Será que nós aprendemos a lição? Como está a sua vida? Como está a minha vida? Depois de tudo isso que nós passamos, e aqui chegamos por obra da misericórdia de Deus. Nós estamos, de maneira arredondada, falando com um quadro de 600 mil mortes na pandemia. Só no Brasil. Nós estamos aqui com esse quadro de mortes. Estima-se que cerca de 10 mil pastores morreram na pandemia. Fora demais. Aprendemos a lição. Mudou alguma coisa em nós? Eu não sei se o silêncio é para nós refletirmos, ou se o silêncio é uma decepção conosco.
Eu só sei que Deus, de tempos em tempos, trabalha com a sua igreja. E há no coração do Senhor um propósito conosco. Ele sabe que muitos não cumprirão o seu propósito, o propósito de Deus. Mas Ele sabe que o propósito dele com a história se cumprirá. É aquele negócio do navio, quando a gente fala de salvação e igreja, e a gente usa como exemplo, o navio de Deus, ele vai sair de uma ponta, e ele está destinado a chegar na outra ponta onde Deus determinou. Agora, dentro deste navio, pessoas tomam decisões. Elas vivem ou morrem neste navio. O Senhor da história já escreveu o final dela. Haverá um casamento e a noiva do Senhor estará lá naquele dia. Haverá bodas do Cordeiro. Haverá a nova Jerusalém de Deus. Negaçúlia. Ela será inaugurada de maneira linda. Os 12 portais daquela cidade, como lindas pérolas, dará Sutai. Nós, a igreja do Senhor, passaremos por esse portal, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Adoraremos ao Cordeiro de Deus que tirou os pecados das nossas vidas. O Senhor da história já escreveu a conclusão dela. Agora a pergunta é: estamos caminhando para lá? Porque vidas vão chegar, pois já escreveu. Esse navio vai chegar, já está determinado. Mas nós estamos nele para chegar. Nós temos que tomar algumas decisões urgentes e necessárias para esse tempo, porque o Senhor pode voltar hoje. Vou dizer novamente, o Senhor pode voltar agora, hoje. E quando chegarmos à eternidade, irmãos, talvez a pior das chegadas, irmãos, seja quando a pessoa ouvir de Deus que não tem como entrar no reino de gozo eterno. E o pior disso é a pessoa saber que foi lhe dada a oportunidade. E talvez uma das decepções também seja quando a gente chegar lá e, pela misericórdia de Deus, porque nós fizemos o que tinha que ser feito, pelo menos no último momento da vida, e o Senhor nos perdoou porque nós nos arrependemos e buscamos a Ele, e chegarmos lá e olhar para cá e dizer: só fiz coisas que não ressoaram na eternidade. Eu vou entrar no céu, mas eu não sou digno dele. É a graça de Deus por sua misericórdia na última hora. Então, essas perguntas, irmãos, elas não são ofensas. Minha irmã Kátia, bem-vinda, Deus abençoe. Estou atrasada, mas cheguei, é isso aí. Irmãos, a Bíblia afirma que o Senhor virá quando ninguém. Nós estamos esperando. Ele virá quando ninguém espera. Nós não estamos esperando. Sejamos sinceros. A maioria não está. Aliás, muitos de nós nem acreditam no arrebatamento. E é verdade. Estão surgindo teólogos aí para defender que não existe arrebatamento. A pergunta é: somos a igreja do arrebatamento?
Temos certeza disso? Por isso, quando eu olho para Filipenses 2,15, eu me assusto. Se essa palavra, ela é a palavra da verdade, eu sei que é, eu tenho que me assustar, porque ela está dizendo, irmãos, que eu tenho que ser irrepreensível, sincero, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E aí eu olho para os escândalos desse tempo, e eu olho para os bastidores, porque a gente como pastor, conhece os bastidores, não é? O irmão Cleomar ficou esses dias, a gente às vezes decepciona muito, com coisas que acontecem, não é? E eu fico pensando, porque será que a geração de hoje não está nos culpando daquilo que de fato temos culpa? O mundo de hoje, escute isso, é um mundo ateu. O mundo de hoje é um mundo que está expulsando Deus de muitos lugares, que brigam quando você fala o nome de Jesus e servir Jesus, eles brigam, acham ruim, xingam, falam um punhado de coisa, mas não tem problema servir Satanás e seus demônios. Não brigam. Verdade ou não? Mas esse mundo tem uma alma que clama pela verdade, que busca salvação. E esse mundo, ele precisa de uma igreja verdadeira para ele. Por isso o nosso seminário nesses dias será sobre o tema, a igreja que o mundo precisa. Nós temos que nos tornar essa igreja. E eu digo nos tornar mesmo. Eu tenho que me tornar um pastor para esse tempo. Não é um pastor de 1 milhão de likes. Não é um pastor que põe uma parede aqui só para ficar bonito na imagem. Meus irmãos, nós já trabalhamos com libertação. Quem tem problema espiritual, quanto mais a imagem escura, pior. Não é um pastor que saiba fazer bons vídeos, ainda que nós temos que colocar vídeo sim. Mas entenda o que eu estou dizendo. Não, é um pastor para um mundo corrompido como está. Que tenha posicionamento, que viva a verdade, pregue a verdade, mas que seja com amor. A igreja precisa se tornar uma igreja como Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Onde o rei vai olhar, mesmo no meio daquele fogo aquecido 7 vezes, mas vai enxergar Jesus com ela, com a igreja. O mundo está aquecido 7 vezes em pecado. Sodoma e Gomorra é fichinha diante do que está acontecendo nesse mundo. Pessoas viajando para outros lugares para arrancar crianças, dizendo: o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Mas não lembram, não pensam que elas estão vivas porque ninguém abortou. Pessoas que viajam para fazer, irmãos, encontros bacanais em lugares. Pessoas que dentro de igrejas cometem crimes terríveis contra a fé, que não dá aqui para mencionar. Eu já preguei num lugar que o pastor presidente daquele lugar, que não é do estado de Goiás, durante a Santa Ceia deitava com irmãs atrás do altar. Pastor, então eu tenho que abandonar a igreja. Você tem que abandonar lugares onde o nome do Senhor não é glorificado, onde o pecado reina, onde a doutrina bíblica não acontece. Nós temos que nos levantar para revelar o Deus que nos lavou, que nos limpou, que nos transformou.
Escândalo revela fiéis, escândalo revela os filhos de Deus, escândalo revela quem de fato é de Deus, não está na igreja para ser bajulado, mas está na igreja para servir Jesus Cristo. Esse tipo de igreja as pessoas não vão amar se elas não querem saber de Deus. Eu falei isso lá na França, num encontro que tivemos, num parque lá, num momento de comunhão, e eu fui dar uma palavra, tem os vídeos, nosso querido irmão Marcelo filmou. Eu falei para eles, nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, nós estamos aqui para ser uma igreja que glorifica a Deus. Se você porventura não tiver compromisso, você não vai gostar dessa igreja, porque essa igreja é séria, ela não compactua com o pecado, e ela prega a palavra do jeito que tem que pregar. Mas isso, irmãos, não é vantagem, não, toda a igreja de Deus é assim, tem que ser assim. Nós tratamos os irmãos, nós curamos os irmãos, nós anunciamos a palavra da salvação aos irmãos, nós nos preparamos para o céu. Lá fora você vai para a faculdade, você vai para os cursinhos, você vai para os técnicos, você vai para um punhado de lugar, para os vídeos, e se prepara para ser um bom profissional, para ganhar dinheiro, para tal, prepara. Aqui você prepara para ir para o céu. A igreja prepara nós para ir para o céu. Ah, pastor, então essa igreja é perfeita? Do ponto de vista humano, não. Porque nós estamos aqui entre irmãos que erram. Eu erro, mas o senhor erra, o senhor não é Jesus, não, eu sirvo Jesus, mas eu sou homem sujeito às fraquezas. Não vivo para errar, não vivo para pecar, não quero pecar, odeio o pecado, mas tem hora que a gente erra. Mas então, quando a gente erra, joga fora, a Bíblia diz que nós podemos consertar tudo e continuar andando com Jesus. Assim é a igreja. Abraão errou. Isaac errou, Jacó errou, Paulo errou, Pedro errou, o único que não errou foi Jesus Cristo. Mas isso não me dá crédito para errar ou pecar, jamais, de modo nenhum devemos pecar, mas pode acontecer, e nós não estamos aqui para apontar o dedo, nós estamos aqui para estender a mão e ajudar cada vida. Então, do ponto de vista humano não é perfeita, mas do ponto de vista de Deus é perfeita quando ela arrepende e se recoloca no caminho do Senhor. Estamos aqui para ir para o céu. Quem está aqui para ir para os céus? A igreja, irmãos, ela está no mundo, mas não é do mundo. Repitam, por favor. Agora diga para você essa mesma frase. 1, 2, 3. Não, eu estou no mundo. Mais uma vez. Aleluia. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos de Deus, uma igreja para viver a vontade do Senhor. 15, 17 a seguir de João: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Palavras de Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então eu entendo algumas coisas com esses versículos. Uma delas é que o mundo não vai concordar comigo. Se ele concordar é porque eu estou sendo conivente com ele.
Eu tenho que aprender a enfrentar essa rejeição. O mundo rejeita a igreja verdadeira. É fato. Mas a igreja verdadeira não odeia o mundo. O mundo odeia a igreja ama o mundo. O mundo persegue a igreja ora para o mundo para que Deus salve. Porque ela sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que neste mundo está, que crê nele, seja salvo e não morra. Viva a vida eterna. A igreja verdadeira, ela tem que entender que ela está no mundo, mas não é do mundo, e que o mundo a aborrece, que o mundo a odeia, mas ela ama e ela trabalha para que o mundo seja salvo. Essa é a igreja que o mundo precisa. Uma igreja que não compactua com ele, que não é amiga dele, mas que ama ele, que quer a salvação dele. E para entender um pouco mais, se eu não faço parte do sistema mundano, é porque eu vivo o sistema de Deus. A vontade de Deus. E preste bastante atenção nisso. Você pode discordar de tudo que está sendo dito, mas naquele dia vamos comparecer diante daquele que falou tudo isso. Nós vamos ter que prestar conta diante dele, e segundo as palavras dele, e não a nossa filosofia de vida. Escute isso. Essa igreja, ela vive nas sociedades que compõem o mundo, mas ela anda na contramão da vã maneira de viver dessas sociedades. O mundo é feito de sociedades, né? A igreja aqui, ela é composta de sociedades. A sua família é uma sociedade, e nós somos uma sociedade maior para nós aqui nesse lugar, chamada Assembleia de Deus Filadélfia Regional Formosa. Nós compomos, a cidade de Anápolis, ela é composta de várias sociedades, não é? O Rotary Club, o Lions Club, a Sociedade da Igreja Católica, a Sociedade da Igreja Assembleia de Deus, a Sociedade da Igreja fulano de tal. Ela é composta de várias sociedades, e a grande sociedade é Anápolis, e nós fazemos parte, porque nós moramos nessa cidade, de tudo isso, só que não compactuamos com as coisas erradas. Somos cidadãos enquanto aqui, mas primeiro somos cidadãos celestiais. Nós estamos passando por aqui. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos chamou, nos salvou, nos escolheu, nos amou primeiro e confia em nós que vivamos esta vida para aquela vida. Está entendido? Quem está entendendo? A conduta desta igreja faz com que a luz de Cristo seja vista pelas sociedades dos homens na terra, nela. Eu e você, escolhidos, temos que andar de tal maneira que estas sociedades vejam a luz do Senhor em nós. O que é a luz do Senhor em nós para um povo que é cego espiritualmente por enquanto? São as nossas obras. Esse camarada é diferente. Esta moça é diferente. Olha. O comportamento dela é diferente. Esse rapaz é diferente. Ei, você é crente? Sou cristão, graças a Deus. Mas por que a senhora pergunta? Porque você é diferente. O mundo lá fora, escute isso, sabe quem é crente aqui dentro. Mas muitas vezes crentes aqui dentro não sabem que lá fora eles têm sido vistos como não crentes. Porque pensam que a graça é uma deusa, e que uma vez que levantou a mão já está salvo, e não é assim.
Quer saber uma coisa? Quer ver uma coisa? Muita gente defendendo que pode beber um copinho disso, um copinho daquilo, que não tem problema, que o problema é embriagar. Sim ou não? Sim ou não? Mas lá fora eles dizem que os crentes não bebem. Sim ou não? A gente aqui dentro, às vezes, veste umas roupas bem compridas. Bem comprida. E diz que Deus só quer o coração. Lá fora eles dizem que crente não veste assim. Sim ou não? Porque o mundo lá fora sabe como que o crente vive. Só que nós, a igreja de hoje, não vive mais para revelar a esse mundo que Deus está em nós e nos transformou. Nós temos que nos tornar a igreja que o mundo precisa. Não estou falando que você tem que exagerar, e que tem que, não é isso que eu estou falando. A Bíblia fala de moderação, equilíbrio, mas quem tem Deus, o comportamento é diferente. E sabe o que acontece, meus irmãos? A igreja de hoje, ela não está muito interessada em ser a igreja que o mundo precisa, porque ela se voltou para ter um Deus que ela quer, que abre porta, que dá um salário enorme, que dá um emprego fantasma, e diz que foi Deus que deu esse emprego fantasma. Um dia eu fiquei, uma palavrinha amena, né? Fiquei preocupado, tampa esse nariz aí. Fiquei preocupado, porque uma pessoa deu um testemunho de que ela arrumou um emprego fantasma, que não precisa ir lá, é só no final de mês ir lá e pegar o dinheiro, e que foi Deus que deu para ela. Eu falei, Jesus, como é que pode, Jesus? Não queime ela não, mas limpa a consciência para que ela entenda, essa pessoa entenda, né? Então, a igreja de hoje, ela está voltada demais para os seus caprichos. É por isso que nós paramos de adorar a Deus como Ele merece, porque a gente só adora se Ele fizer o que a gente pede. E a igreja verdadeira, ela adora porque foi salva. Eita, nabiacandai, toramachudai. A igreja verdadeira adora porque ela sabe que ela não merecia, mas o Senhor a trouxe. A igreja verdadeira sabe que se estivesse no mundo, estava lá no meio da cachaça, eu já estava morto, mas o Senhor lavou e limpou. Estava no meio da prostituição, eu estava morto, mas o Senhor lavou e limpou. Estava sem esperança, mas agora o Senhor lavou e limpou. A igreja de hoje, a verdadeira, adora porque Ele é o Senhor. É por isso que esses irmãos, quando eles nasceram de novo, a perseguição tão grande, eles tinham duas coisas, entre outras, que eles tinham com muito prazer. Era sofrer por amor do Evangelho. Eles apanhavam, eram às vezes torturados, né? Pedro e João foram presos, açoitados, e saíram de lá felizes, porque eles foram achados dignos de padecer por amor do Evangelho. Para esse Pedro e João, padecer por Evangelho, ser perseguido e apanhar, tomar uma surra, era sinônimo de terem se tornado dignos de sofrer por uma causa tão maravilhosa. Então eles tinham alegria de padecer por isso. E outra coisa que eles se alegravam é quando eles estavam para serem mortos, por causa da fé que eles não negavam. Então alguém dizia, nega o seu Jesus. Você vai ler Heróis da Fé, você vai ler Eusébio, você vai ler a história da igreja e outras tantas coisas, você vai ver isso. Nega a sua fé, nega o seu Jesus, ou então você morre. E as pessoas traziam do fundo do coração frases que hoje elas são eternas.
Se 1000 cabeças eu tivesse, 1000 cabeças eu daria pelo meu Senhor. Queima o fogo, queima o corpo, mas não queima a minha alma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pessoas que morriam cantando, louvando, porque era para eles alegria morrer por aquele que por eles havia morrido na cruz. Aleluia. A igreja de hoje, ela se diz não fanática, mas nós sabemos que também ela não é fiel. A igreja de hoje, ela não pode dizer como Pedro, não é? E o Tomás de Aquino vai dizer isso: não temos prata e nem ouro, porque agora tem riquezas. Muitas das igrejas têm dinheiro sobrando. Se tivesse um pouco desse para nós fazer mais obra, né? Tem dinheiro sobrando, mas também não pode dizer levanta e anda em nome de Jesus. Tomás de Aquino disse isso ao Cicerone, que apresentou a ele o Vaticano e mostrou os tesouros papais, e disse: a igreja hoje não pode dizer, como Pedro disse, não temos prata e nem ouro, porque olha aqui. E aí Tomás de Aquino falou: também não pode dizer levanta e anda. A igreja, ela tem que buscar, e escute isso, meus queridos irmãos, a igreja de hoje, olhe para frente por gentileza, a igreja de hoje, ela tem que buscar muito mais ser cheia do Espírito Santo do que ser rica. Tenho certeza que um povo cheio do Espírito Santo será cuidado por Deus, será abençoado por Deus, será protegido por Deus, será sustentado por Deus. Oh, lebahanacho, daia. Não estamos defendendo pobreza e nem tampouco defendendo riqueza. Nós estamos falando que a igreja tem que ser cheia de Deus e olhar para Deus. Esse mundo precisa das nossas obras. Nós estamos nos tornando uma igreja que diz que as obras não salvam, e realmente não salvam, mas ela também não diz que os salvos têm obras, e que o salvo é conhecido pelas obras que estão na vida dele. Obra não salva, a salvação vem pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Mas Efésios 2:10 diz que os salvos manifestam as obras de Deus. Quando o mundo ele enxergar em nós as obras, verão a presença de Deus em nós. É aquela mulher das maçãs, quem lembra da mulher das maçãs? Resumindo, correram aquele tanto de gente, voo atrasado, Lescal, a última chamada, e de repente um resvalou na mesinha da mulher, caiu as maçãs, todo mundo saiu correndo, e o outro ficou com dó, olhou para trás, viu as maçãs espalhando, e disse: olha, diga para minha esposa que eu vou no próximo voo. E ele voltou, reuniu as maçãs, colocou na banquinha da irmã, pegou uma nota de 100, disse: olha, algumas se perderam, mas eu vou ajudar a senhora com essa aí. Ele viu que ela era cega. Ela disse: obrigado, obrigado, ficou emocionada, e ele disse: não, tudo bem, e ele foi se afastando da mulher, disse: moço, espere um pouco, moço, ele disse: o quê? O senhor é Jesus? A cega disse: o senhor é Jesus? Escute isso, irmãos, porque eu estou juntando uma coisa com a outra. Esse mundo está cego espiritualmente, mas quando a gente começar a catar as maçãs e ajudar esse mundo a remover da sua vida a perca, o prejuízo tão grande, esse mundo vai olhar para nós e vai: Jesus está na sua vida, você tem Jesus. A igreja que o mundo precisa não é a igreja que fica brigando entre si, apontando o dedo, murmurando, fofocando, falando mal, no meio da prostituição, da cachaça, da bebida, da maldição, dos xingamentos e das mentiras. Não, essa igreja o mundo não precisa, pois ele já vive estas coisas. O mundo precisa de uma igreja que poderia até ter sido cachaceira, mentirosa, roubadora, fraudulenta, murmuradora, mas agora é lavada, remida, santificada no
sangue de Jesus, não mente mais, não rouba mais, não fala mal mais. Ela ama, ela perdoa, ela compactua com as coisas do Senhor. O mundo precisa dessa igreja urgente, 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 urgente. É urgente. Tem muita gente morrendo indo para o inferno. E eu digo atrevidamente que a culpa também é nossa. Deixa eu falar uma coisa, obreiros, vocês me dão licença? Vocês me dão licença, eu posso falar? Obreiros e obreiras, eu posso falar? Eu posso falar, obreiros do altar? Nós temos que parar de dar trabalho. A gente já tem maturidade, já sabe o que deve fazer, sabe que deve orar, que deve jejuar, que deve santificar, que deve levantar, que deve se colocar pronto, que deve servir. É por isso que Deus fica decepcionado, porque a gente já sabe. Vamos parar, em nome de Jesus. Eu olho para vocês, mas vocês estão olhando para mim, nós estamos falando um para o outro. Vamos parar de dar trabalho, vamos nos levantar. O Senhor conta conosco nessa última hora. O Senhor quer levantar os seus homens e as suas mulheres de Deus. Não é tempo mais para desavenças, é tempo para unidade, para união. É tempo de nos erguer para Deus. Não é tempo de dar desculpa, não deu para orar 2 vezes na semana, pelo amor de Deus. Tem gente que não é obreiro e ora todo dia. Nós temos que sermos dignos da posição que o Senhor nos colocou. O Senhor precisa desses obreiros, o mundo precisa desses obreiros. Ei, Darksorebai, se tivéssemos ouvidos para ouvir, mentes para entender. Eu estou falando aqui, tem um balcão na frente de Deus, e tem um martelo na frente de Deus, e ele está batendo, e quando ele bate, a palavra urgente vai levantando, e ele bate urgente, o martelo está sendo batido. Não é tempo para viver caindo e levantando. A graça é suficiente para nos manter de pé. Não é tempo de termos coceira na língua e alcançar alguém para falar alguma coisa. Alguém chega em casa e começa a falar mal da vida do pastor, da pastora, falar mal do obreiro, da obreira. Você não acha que Deus está vendo isso? E que nós não fomos chamados para isso, mas para ajudar uns aos outros? Me dê licença, por favor. É hora de deixar de sermos covardes com a chamada e nos levantar para esse Deus que tudo fez por nós. O mundo quer ver aqui dentro uma geração eleita. Uma geração santa. Um sacerdócio real. Um povo de boas obras. Um povo que Jesus é tudo para ele, por isso vive bem com os outros. O mundo está olhando para dentro das igrejas. Escute uma coisa. Aconteceram várias coisas nesses tempos, não é? E uma delas é repórteres infiltrados em igrejas para pegar alguma coisa ali e fazer um documentário. Antes dos repórteres, Deus está dentro da igreja vendo tudo. A igreja tem que voltar a ser igreja de tal maneira
que esses repórteres entrem para dentro das igrejas e saiam convertidos. Alguém está entendendo ou não? Nós fomos na França, um dos lugares mais islamizados do mundo hoje. Pastor, então é a oportunidade da igreja ganhá-los para o Senhor. Eles saíram do lugar onde a gente não podia entrar e estão no lugar onde nós podemos entrar e nós podemos anunciar o Deus disso. Mas essa igreja tem que ser ungida. Ela tem que ser de Deus. Kadai, Samai. Deus, quem sabe, levanta aqui o Valfredo e diz para ele: eu quero que você vá para a França. E aí o Valfredo vai com a família para a França para anunciar o Evangelho. Essa igreja que tem testemunho se ajoelha e começa a rogar: unge o Valfredo, unge a Vanderlince, unge a família, enche de poder, enche de unção, salva as almas através deles, opera maravilha, meu Pai. E o Espírito do Senhor Deus toma o Valfredo, a Vanderlice, e as almas são ganhas. Alguém está entendendo? Esse mundo tem que olhar para nós e ver que somos novas criaturas. E que as coisas velhas se passaram. E que tudo se fez novo. Temos que parar de defender nossos pecados. E ao contrário disso, confessá-los e abandoná-los. Eu sou assim, eu sou fraco. Quem aqui é forte? Eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema. Não é Deus que nos liberta? Deus tem algum problema para libertar? Alguém pode impedir Deus de libertar? O poder de Deus, ele é pelas metades, ele é limitado, ele limpa um, mas não limpa o outro. Deus faz acepção, falta decisão. O Senhor quer uma igreja que o mundo precisa dela. Você entende quando eu digo o mundo precisa? Para ser salvo, para ser liberto, para encontrar Jesus, o mundo precisa de ver uma igreja verdadeira. Sabe aquelas histórias da avó, que o evangelho chegou a ela, e ela foi a primeira na família, e ela começou a enfrentar a perseguição da família, mas foi levando Jesus a cada um e a família foi salva. Nós temos que ser vovó para esse mundo. Não entendeu, não é? Nós temos que ser vovó para esse mundo. E não é ganhar vidas para nós, queridos, é ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Não é ganhar vidas para a denominação, é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Ele é o Salvador da humanidade, é Ele o bom pastor. Então, uma coisa que nós temos que entender, obreiros e obreiras, e os que são chamados, Deus está trabalhando com todos nós. Está trabalhando comigo. Está trabalhando com a pastora Vilce. Está trabalhando com o Marcelo e com a Carol. Está trabalhando com o Mateus e com a Sara. E com você. O meu Deus nunca perdeu o controle de nada. O meu Deus nunca deixou de me amar. Ele nunca deixou de amar você. E é por causa desse amor que Ele trabalha conosco. Então a pergunta é: estamos aprendendo? Nós estamos mudando? Porque o Senhor trabalha conosco é para nos mudar. Ele não trabalha conosco para nos exaltar. Tem gente que usa tanto isso. Deus está me humilhando porque quer exaltar.
Entenda uma coisa: exaltar alguém é quando esse alguém se torna todo de Deus. Ou você não entendeu? É quando eu me torno todo de Deus. Não tem exaltação maior. Ei, Daracam. Depois de Jesus Cristo, o homem mais exaltado da Bíblia, que foi exaltado por Deus, é Paulo. Sim ou não? Sim ou não? E quem sofreu mais do que ele depois de Jesus? Deus trabalhou isso. Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando com você. Agora a pergunta é: eu estou melhorando ou piorando? Eu estou melhorando ou piorando? Porque o trabalhar de Deus, nós tivemos aqui estudos muito maravilhosos, entre outros, o oleiro trabalhando com o barro. O barro somos nós, sim ou não? Sim ou não? Quem veio aqui hoje? O barro somos nós. Tem barro que o oleiro joga fora porque não prestou. Sim ou não? Então, deixa o oleiro trabalhar e se faça pronto. Não adianta fugir das batalhas, nós temos que encará-las. Não adianta ficar murmurando e reclamando, nós temos que nos levantar e dizer: faça a tua vontade. Pare de determinar as coisas. Senhor, na missão eu só vou se for para a África. Você vai para onde Deus te mandar, se você é homem de Deus. Não é onde você quer, não, é onde Deus quer. Ou não é assim? Conagai, abraçai. Se Deus quer te usar aqui, vai ser aqui. E pronto. O importante é que você seja alguém a partir daqui. Primeiro em Jerusalém, depois até os confins da terra. Primeiro aqui. Eu creio que Deus está falando conosco. Este versículo, versículo 15 de Filipenses 2 que lemos, ele se concentra, irmãos, no testemunho da igreja. No meio de todo esse mundo perdido, você, eu, temos que brilhar. E é interessante, né, porque o mundo está em trevas, mas se nós brilharmos, o mundo vai olhar para nós. Porque no meio das trevas, onde tiver uma luz, os olhos alcançam. Ei, Garábia, Tóbia. Já viu quando você anda de avião à noite? Tudo escuro lá embaixo. Mas quando tem uma luz, você enxerga. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar. Que a formosa muitas vezes falta alegria na igreja porque a luz de Cristo não está nela. Irmão, deixa eu lembrar vocês que a gente é feliz é porque tem Jesus. Não é porque tem o recurso, é porque tem Jesus, pelo amor de Deus. Lembra? Lembra? Quando nós aceitamos Jesus, nós tínhamos mais problema do que hoje. Vazio, angustiado, querendo morrer. E a gente vai e aceita Jesus, Ele que aceita nós, né? E a gente aceita Jesus, continua com a mesma vida, mas feliz. É assim ou não é? E por que a igreja de hoje não é tão feliz? Ei, irmão, vamos voltar. Vamos voltar. Aleluia.
Meus irmãos, se os cristãos filipenses quisessem dar testemunho em sua comunidade, teriam de ser irrepreensíveis em suas ações e atitudes, tanto dentro como fora da igreja. Leia lá, 1 Timóteo 3:2. Tanto dentro quanto fora da igreja. O adjetivo inculpáveis é um termo técnico usado como símbolo de algo apropriado para ser oferecido como um sacrifício a Deus, sem mancha ou defeito, não contaminado pelo pecado. Inculpáveis. 1 Timóteo 3 e o versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Irmãos, aproveitando o tempo, Paulo fala com Timóteo para ser fiel no meio da igreja, para ser fiel com os de fora, com os de dentro, e para ser fiel na família, porque quem negou os seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. O nosso testemunho forte é dentro de casa, e o testemunho mais forte depois, irmãos, é lá no mundo, diante dos olhos daqueles que nos julgarão sempre, porque sabem que somos cristãos. Você não é crente? Por que você fez isso? Você não é crente? O mundo não fala isso? E graças a Deus que fala, porque eles nos ajudam a voltar para o trilho. E outro testemunho é dentro da igreja. Agora tem um testemunho ainda muito forte, que é diante do inferno. Os demônios disseram em Atos 19, nós conhecemos Paulo, sabemos quem é Cristo, mas vocês quem são? Os demônios, o inferno sabia quem era Paulo. O inferno tem que saber quem é você, pelo seu testemunho, pela luz de Deus que brilha na sua vida. Pessoas que trabalham com libertação, o diabo tem hora que não consegue nem olhar para os olhos, para o rosto daqueles que trabalham, porque estão ungidos e brilhando. Nós somos uma geração para brilhar, para resplandecer o rosto de Cristo em nós. E isto não nos deve envaidecer ou engrandecer, isso é o mínimo que devemos ter em nós. É o mínimo. É o mínimo. A Bíblia diz que o servo inútil faz somente o que lhe é mandado. Meu Deus, isso aqui me angustia. Uma vez o Senhor nos deu uma mensagem que nós ministramos, eu acho que foi ali ou no outro templo, né, sobre essa passagem de, se não me engano, Lucas 17, porque o Senhor falou assim que quem não fizer além do que lhe é mandado, não será salvo. E aí usa essa passagem, o servo inútil só faz o que lhe é. Deus manda não mentir, não matar, não roubar. Deus manda amar, Deus manda perdoar, Deus manda orar, Deus manda jejuar, ter vida de santidade, sim ou não? Se a gente fizer só isso, ainda é servo inútil. Ai, pastor, E aí eu indaguei Deus nessa ocasião, disse, Senhor, mas então quem vai ser salvo? Porque, pelo que eu estou vendo, o povo não faz nem o que a gente manda. É verdade ou não é? Hã? Aí o Senhor falou assim, quem me ama de verdade, não consegue fazer somente o que eu peço. E essa é uma verdade. Lembra? O pastor pedia, irmãos, vamos limpar aqui a igreja aqui. Aí os irmãos, você vinha, nós vínhamos para limpar e tal. Não, vamos corrigir aquilo ali também. Vamos fazer tal coisa. O que mais nós temos? Vem aí, pastor, quer ver o que nós temos que fazer? Sim ou não? E hoje a gente foge. Tem uns que não fogem não, cabra bom. Mas tem muitos que fogem. Né? O irmão Sander chegou para mim e disse, pastor, me arruma alguma coisa que o senhor quiser, eu faço.
Esse amor é que nós temos que guardar a vida toda. Não deixa ele embora de jeito nenhum. Eu ouvi esse novo convertido, irmão Sander. Irmão Marcos. Edmundo conhece muito bem o pastor Marcos. Cadê Edmundo? A Renata, né, todos aí da família. Ele disse para mim quando o novo convertido, irmão Zaca, que era o meu apelido. Irmão Zaca, nunca perca esse primeiro amor. Guarda ele. Não deixe ele embora, não. Nunca esqueci esse conselho. Luto todo dia, meu Deus do céu. Porque sem amor ninguém verá o Senhor. Mas esse amor, ele tem que ser um amor doutrinado pela palavra. Não é o amor bobo do homem ou da mulher, é o amor cristão. Aleluia. Então, quando a gente ama, a gente vai além. Mas quando esse amor esfria, a iniquidade chega. O pecado se aproxima. Escute, lembra da mensagem? Quando nós estamos caminhando para Deus e perto de Deus, a gente não preocupa com o pecado dos outros, mas com o nosso pecado. Isaías olhou para Deus, viu a glória de Deus, a santidade de Deus e disse: ai de mim que sou pecador. Lá no capítulo 6 ele apontou os pecados dos outros, mas, no capítulo 5, mas no 6 ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, ele não viu mais pecado nos outros, ele viu nele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, a gente vê que precisa mudar, e não dá tempo para ficar corrigindo a vida de ninguém, você está preocupado com você, mas quanto mais você distancia de Deus, você esquece dos pecados seus e começa a apontar o pecado dos outros. A igreja que o mundo precisa, é uma igreja que cuida primeiro dos seus pecados. É a igreja que não consegue continuar em pecado, ela confessa. Ela não quer saber o que vão pensar dela, ela quer se livrar do pecado. Paulo descreve o mundo como algo contrário ao cristão. Uma geração corrompida e perversa é o que está nesse mundo instalado. Por um lado, o mundo se afasta da verdade. Por outro, exerce uma influência perversa contrária à verdade. Irmãos, isso aqui está acontecendo demais hoje. O que tem de gente com 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, convencendo facilmente a igreja. Seguidores de cantores gospel. Não, pode ser assim mesmo. Por que não pode? Eu sou livre em Deus. Você não entendeu nada. Quando a gente é livre em Deus, não há vaidade em nós. Você não entendeu nada. Quando a gente é livre em Deus, o prazer é cantar hinos que louvam e santificam o nome do Senhor na nossa vida. Você não entendeu nada. Quando a gente é livre, o prazer é estar nas coisas do Senhor. Você não entendeu? Quando a gente é livre, o prazer nosso não está na balada, não. O prazer nosso está na busca de Deus, para ter dele as revelações que ele tem para as nossas vidas. Você consegue prestar atenção nessa palavra ou é difícil? Mas aí vem uma cantora fulana de tal e convence facilmente o jovem a fazer umas besteiras, em nome de que ela é famosa, então a verdade está na boca dela. Deixa eu te falar uma coisa, a pessoa mais famosa que existe, o nome é Jesus Cristo. A pessoa perfeita, o nome é Jesus Cristo. A pessoa que sabe tudo e é a verdade, o nome é Jesus Cristo. Não há outro, Ele é o Salvador e Senhor. A Ele devemos ouvir. Não, pastor, mas o mundo agora é outro, mas o céu é o mesmo.
Não, mas o mundo agora é outro, mas a doutrina para chegar no céu é a mesma. E eu não quero esse mundo, eu quero esse céu que Deus me oferta. Alguém está entendendo a palavra? Cuidado com as narrativas do mundo, as filosofias vãs do mundo. Cuidado com os doutores desse mundo. Atentemos para o que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Nos últimos dias, olhe para frente, por gentileza, se interessa a você este assunto. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas terão comichões, coceira no ouvido para achar doutores para si, que anunciem, que pregue aquilo que eles almejam e desejam. Então é fácil ter 1 milhão de seguidores, ou 5 milhões, ou 10 milhões de seguidores, quando você prega aquilo que eles estão com comichões nos ouvidos para ouvir. E quando você vai na contramão disso, você só vai atrair quem quer morar no céu. Você só vai convencer quem de fato quer servir a Jesus de todo o coração. Tem alguém aqui nessa noite? Então, para fazer a diferença, era necessário que os filipenses agissem como Paulo declara nessa passagem: resplandeceis como astros. Ele os descreve como estrelas cuja luz penetra a escuridão espiritual de um mundo pervertido. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E ele também disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Esse mundo só conseguirá andar alguma coisa se a igreja tiver com a luz acesa. Oh, quem tem ouvidos, ouça. Oh, quem tem ouvidos, receba a palavra. Acenda a luz de Cristo. Acendo uma luz, deixa ela brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Baragamanto cobradash andarai. Aleluia, aleluia. O mundo precisa andar um pouco mais e nós precisamos então iluminar. Nós precisamos urgentemente acender a luz. Precisamos acender essa luz. Lá onde você trabalha, acenda essa luz. Lá onde você estuda, acenda essa luz. Lá onde você mora na sua casa, acenda essa luz e coloca ela no veladouro, a casa será iluminada. Já viu quando morre um patriarca cristão, realmente cheio do Espírito? A família apaga. Nós temos aqui a história de uma querida, que alguns anos atrás partiu para a eternidade. Numa escola bíblica, ela foi tomada pelo Espírito Santo, e falando em mistério, foi levada para o céu. Quem lembra? A família apagou. Verdade ou não? Deixa que as pessoas espirituais da sua família te renove e te levante. Um dia ela vai poder, quem sabe, subir aos céus, mas a luz vai continuar. Deixa a luz brilhar, não é hora mais, irmãos, de vivermos apagados. Que a luz do Senhor esteja em nossas vidas, nos enchendo.
O mundo precisa de uma igreja avivada, não que primeiro sapateia, não que primeiro fala em língua estranha, não primeiro que revela ou que faz milagres, não. Primeiro uma igreja que resplandece o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Alô, que naramai. Por isso, meus irmãos, a carta que nós lemos, que João, pela revelação de Jesus Cristo, traz a nós, a carta à igreja de Pérgamo, vai nos ensinar a viver nesse tempo, a igreja que o mundo precisa. Só que não dá mais tempo para a gente entrar aqui, nós vamos entrar na outra terça-feira. Mas então eu vou fazer perguntas para nós. Você está melhorando ou piorando? Tudo isso que aconteceu, as provas que nós fomos colocados nelas, as mortes que nós vimos acontecer diante dos nossos olhos, melhorou a nós ou piorou? Você é mais adorador ou menos adorador? Você tem uma vida de oração à altura? Eu não quero aqui chamar ninguém de santarrão, mas vocês estão entendendo as perguntas? Você se definiu na fé verdadeiramente e ninguém mais te abala? Vamos ler um texto em 1 Coríntios 15? Você se firmou mais? Sua frequência? Uma pergunta muito providencial. Agora podemos vir todos os cultos. Você virá. Agora podemos. Ou será que a gente vai falar ou agir de tal maneira que Deus precise permitir tantas outras coisas? Uma coisa são as batalhas para servir a Deus com uma igreja com portas abertas, irmãos. Outra coisa é a tristeza que nós passamos aqui, no dia que as portas da igreja se fecharam. Estávamos aqui eu, irmão Cleomar, Daniel, Felipe, quem mais? O Nilson, o Frazão, o Mateus, e de vez em quando vinha algumas outras pessoas que não podia, então a gente começou a revezar. Teve gente desesperada que disse assim: pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir na igreja. E as portas fechadas. Felipe gravou aqui o que Deus falou conosco naquela ocasião. Quantas vezes a porta estava aberta e o povo escolheu assistir a novela, escolheu descansar porque estava cansado. Foi uma angústia. Dá uma olhadinha para aquela porta lá, meus irmãos. Não fecha aquela porta, não. Ramaço. Vamos aplaudir Jesus. Vamos por força nessas palmas para Jesus. Muitas das nossas depressões e vazios é porque a gente não faz mais com prazer o que deveria fazer. Por que teve gente que não aplaudiu, né? Deveria aplaudir, nós estamos falando de Jesus, né? É lamentável, lamentável. Agora, meus irmãos, o que está escrito em 1 Coríntios 15, o versículo 55, a seguir, nós vamos fazer algumas alterações, irmãos, e eu quero que o pessoal do DCM traga os pedidos de orações
até antes da palavra. E todos que forem fazer orações, pedir orações, a gente ore até o período da palavra, a gente ora com todos os pedidos de orações, e os outros ficam para a gente orar só depois que terminar o culto, para a gente ficar mais dinâmico, né? E os irmãos talvez fiquem mais empolgados para orarmos nesse tempo. Pode ser? Amém, DCM? Amém, amém. Vamos lá? 1 aos Coríntios 15, 56 a seguir. Não, 55 a seguir. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um conectivo. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja que o mundo precisa é a igreja que primeiro é firme. Ela já venceu, porque Cristo garante a vitória. Ali, mas graças a Deus que nos dá a vitória ali é nikos no grego, que quer dizer vitória completa. Então essa igreja, ela deve ser firme. A igreja que o mundo precisa tem que ser firme. Ou seja, ela é imovível na sua posição em Deus. Acabou. É o que eu creio, é o que Deus fez, e é desse jeito que eu vou servi-lo até o fim. Firmes e, a palavra firme, eu já expliquei, constante no grego é inamovível. Imovível no seu ser com Deus. Inamovível é porque de fora ninguém tira essa igreja do trilho dela. Nem um vento, nem uma tempestade, nem os rios combatendo contra ela podem tirá-la do trilho, porque ela está firmada na palavra. E ela deve ser também abundante. E a palavra abundante no grego é aquele que vai além. Abundou, foi além. A igreja, ela tem que ir além. Lembra do servo inútil? Só faz o que manda? A igreja, ela vai além. Alegai, xoderamaço, daragaxandá. Aleluia. O Senhor tem para mim uma obra. Senhor, me dá força para fazer mais para a tua glória. Me dá, Senhor, para fazer mais. Eu lembro aqui do testemunho de John Wesley. Se eu não me engano, John Wesley. Que aí, no final da carreira dele, ele estava enfermo. E aí, ele tinha um povo na praça esperando ele. E ele estava bem enfermo. E aí ele ora ao Senhor. Senhor, me dá saúde pelo menos para chegar na praça e pregar mais uma vez o teu evangelho. A igreja de hoje, ela briga, não posso ir, estou cansado, estou abatido, estou enfermo. Esse homem está implorando para que Deus tire aquela febre, aquele mal-estar, aquela coisa ruim, que ele está prostrado, e que lhe dê força para ir na praça anunciar mais uma vez o evangelho. E é por causa de homens como estes que você está aqui assentado nesse banco hoje. É por causa de homens como este que esse evangelho chegou até nós. Cadala, chamai. É hora de nos levantar. Fique sobre os pés então. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa palavra vai passar no seu esquecimento? E você não vai
mudar nem um pouquinho, ou você vai guardar essa palavra, vai colocar um propósito no seu coração. A partir de hoje, eu não vou decepcionar Deus. Eu não vou decepcionar aquele que me chamou. Eu não vou decepcionar aquele que confiou em mim um ministério, confiou em mim a salvação. Eu não vou ser problema para a igreja, eu vou ser solução, porque eu vou trabalhar junto com os meus irmãos. Eu vou ser luz na sociedade, eu vou ser luz na minha casa, eu vou ser luz para os meus familiares. Eu vou brilhar. Tem alguém aqui que faz essa segunda oração comigo? Senhor meu Deus e meu Pai. Oh Senhor. Que palavra, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, da tua graça, da tua força. Eu preciso que o Senhor me dê essa lucidez diante desta palavra, Senhor. Não me deixe esquecer. Ajuda os meus irmãos, Senhor. Ajuda a igreja. Porque no dia que nós nos tornarmos a igreja que o mundo precisa, estaremos alegres, estaremos ungidos, estaremos cheios do Espírito Santo. Estaremos cuidados pelas mãos do Senhor. A nossa alma estará repleta de paz. Porque a paz que vem do Senhor não depende de circunstâncias. Ei, cabrachai, é a paz que o Senhor dá, que o mundo não a dá, mas o Senhor tem e o Senhor dá. Baixe, cabadará. Urabaçu, que bandai. Levantemos as mãos aos céus e vamos implorar graça, vamos implorar misericórdia, vamos implorar perdão pelas nossas omissões, vamos implorar dos céus o socorro, a ajuda para nos levantarmos como igreja. A nossa família precisa dessa igreja, os nossos familiares precisam, o mundo precisa, a sociedade anapolina precisa, o Brasil precisa, a Europa precisa, os continentes precisam. Manacobadai, Senhor, eu rogo, derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama avivamento, batiza no Espírito Santo, derrama a luz da tua glória, resplandece o teu rosto sobre nós, resplandece o teu rosto sobre mim, levanta-me em ti, meu Deus. Age na vida dessa internauta que está clamando, que está chorando, que está rogando, que está implorando juntamente conosco, meu Deus. Lembramos de tuas promessas, que se que canarai virá, lembramos, cante, mas cante olhando para o céu. Olhe para o céu, olhe, Ele virá, Ele virá, Ele virá.
uma confissão. Mas aconteceu algo maravilhoso. Os meus olhos viram o Rei. Aleluia. Os meus olhos viram o Rei. A sua glória vislumbrei. Sim, em mim começa em mim. Oh, meu Deus, começa aqui. Nos encha aqui. Traz tua glória aqui. Sona quella requinviaro. Shada kimbate konari. Urabaka shere kandala baka sonere. Urabaka sore kandarai. Urabaka rabasura. Arabasura. Oh, aleluia. Aleluia. Aplauda o Rei, dê glória, fale em mistério. Dê glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga: começa em mim, Senhor. Aleluia. Senhor.